Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, está adquirindo esta aula separadamente do curso. Meu nome é Fábio, eu sou professor, sou escritor, autor de mais de 30 livros publicados pela editora Wiclap, todos enfocados na área de ciências humanas, principalmente na área de filosofia. E agora chegamos na quarta aula do curso, Introdução à Filosofia Platônica, onde eu vou analisar a obra O Timeu. Todavia, eu também estou vendendo essa aula separada do curso. Então, se você adquirir o curso, você está seguindo uma cronologia, né? Começou da aula 1 e já está na aula 4. Se você apenas adquiriu a aula, o Timeu, e gostar, espero que você assista até o final, considere comprar o curso todo, tá? Porque ali eu analiso a apologia de Sócrates, eu analiso os 3 períodos platônicos, conceitos fundamentais, tá bom? A República, o Banquete, obras importantíssimas da obra de Platão, né? Então vamos começar a aula. Geralmente minha aula ela é bem espontânea, apesar de eu preparar alguns slides para não me perder, mas eu acabo lembrando de coisas, surgindo ideias na minha cabeça, pelo qual eu trago aqui na aula. Então, muita coisa aqui é improvisada, não sei o que vai rolar. Pode ser que eu siga a risca, mas nunca aconteceu do que eu escrevi, mas eu acredito que pensamentos virão. Tá? Eu vou apresentar a obra, então, para você, o Timeu, dizer qual é o centro dessa obra, qual é o objetivo dela, e se for surgindo ideias, eu vou acrescentando nesta aula. Pois bem, o Timeu. Timeu vai ser um personagem ali no livro de Platão, né? Geralmente os livros de Platão são diálogos. Aí você pode pensar, pô, então são romances. Não, não exatamente, porque apesar de lembrar muito um esquema de romance, que tem personagens e tem teatro, né? Por exemplo, na Apologia de Sócrates, ou o próprio Banquete, né, que tem vários personagens, além de Sócrates tem Agatão, Pausânias, tem Aristófanes, enfim, tem vários personagens ali pelo qual eu citei, né, na aula O Banquete, foi uma aula antes dessa, que também está disponível, tá? Tanto a Apologia de Sócrates, o Banquete, a República, todos disponíveis também para você comprar separado. Só se você comprar o curso que você adquire a primeira aula, por exemplo, né, que eu vou passar pelos 3 períodos platônicos e explicar conceitos fundamentais. Mas e o Timeu, né, que é o objeto de estudo dessa aula, né? O Timeu é simplesmente uma tentativa de Platão para explicar a origem do mundo. Obviamente, ele vai pegar influências de Sócrates, vai pegar influências de Heráclito, de Parmênides, e ele vai entrar num assunto muito interessante a respeito de Atlântida. Já ouviu falar de Atlântida? Aliás, o Oceano Atlântico, já começa a pipocar informações, né? Isso não está nos slides. Mas o Oceano Atlântico, ele recebeu este nome por conta desse mito de Atlântida. O que seria, então, o mito de Atlântida? Antes da gente entrar na cosmologia, porque o Platão ele fala de Atlântida em 2 livros, nesse do Timeu e no Critias, os diálogos Critias. Resumidamente, Atlântida é uma civilização antiga, antiguíssima, que chegou a entrar até em conflito com Atenas, em guerra. E Platão ficou sabendo dessa civilização, que era uma civilização absolutamente avançada da época, pelos egípcios, através de um grego ateniense que foi visitar o Egito, falou com eles e descobriu essa civilização. Porém, no livro de Platão, ele retrata com bastante detalhe, mas de maneira bem rápida. E depois entra em cosmologia em Timeu. Acredito que em Critias ele consegue falar um pouco mais sobre a Atlântida, né? Com mais detalhes. Mas em Timeu ele passa rapidamente, depois ele fala em cosmologia, né? A origem do mundo. E
A Atlântida, ela fica localizada, ainda é um mistério onde ela ficaria localizada, e tem inclusive até documentários no YouTube, acho que no Discovery, até o Olavo de Carvalho, né, não sei se você gosta dele ou não, ele falou que a cidade de Atlântida ainda existe e tal. Faz muito tempo que eu vi esse vídeo do Olavo de Carvalho. Eu não sou olavista, não sou nada disso. Tem coisas que eu acho interessante no que ele fala e tem coisas que eu abomino. Então, assim, né? Ele é um ícone da direita. A gente sabe disso. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, então, né, eu não tomo tanto partido nisso. Mas tem coisas que eu abomino no que ele diz e tem coisas que não. Eu acho interessante o ponto de vista dele a respeito de Atlântica. Apesar de eu não lembrar. Eu lembro que na época eu achei interessante. Mas eu não lembro muito sobre o que ele falou. Ele afirma que existe ainda. E muitas pessoas, muitos arqueólogos, ainda vão atrás da cidade de Atlântida, mas onde ela está localizada? É um mistério. Porque Platão fala que ela está localizada, mais ou menos, os arqueólogos entrou no conceito e no consenso. Perdão, tá, gente? Eu ainda não estou bem de saúde. Então eu vou ter que beber água aqui, vai ter momentos que minha voz vai falhar. Enfim, peço perdão já de antemão. Vão entrar no consenso que a cidade de Atlântida ela está localizada entre a Europa e a África. Então seria também, ela pode estar localizada em alguma parte do Oceano Atlântico. Então o Oceano Atlântico recebeu esse nome de Atlântico por conta do mito de Atlântida, que Platão nos mostrou. Então há um mistério muito grande sobre a Atlântida, né? Porque a gente sabe que era uma cidade avançada, que entrou em guerra com Atenas, e que houve um desastre natural de maremotos, terremotos, e em um dia e uma noite submergiram no mar, né? Esses desastres naturais, né? Fez com que a Atlântida ficasse submersa no mar e desaparecesse. Só que tem gente que fala que o mar baixou e a cidade voltou a aparecer e tenta descobrir onde é essa cidade, tenta entrar em cada detalhe do que Platão falou. Então há um mito muito grande sobre a cidade de Atlântida, né? Platão fala que ficava além da... Eu não lembro como chama, dos pilares de Hércules, uma coisa assim, tá? Das colunas de Hércules, uma coisa assim. É uma coisa assim. Então, Platão ele passa rapidamente por esse conceito de Atlântida, fala dessa civilização antiga, talvez a mais antiga do mundo. Né, os historiadores falam, né, que as civilizações mais antigas do mundo ficam na África, né? Por isso chama de Mãe África, etc., né? Com a evolução e tudo mais. Só que também foi encontrado na América do Sul um ósseo, se não me engano, chama Luzia. E esse ósseo, talvez, ele seja mais velho do que os arqueólogos dizem, que os primeiros seres humanos surgiram na África. Então, talvez a África não seja mais o lugar mais antigo onde o ser humano surgiu, mas sim na América. Olha só que estranho, né? E o continente que banha o Brasil, por exemplo, é o continente Atlântico. Interessante, né? É o Oceano Atlântico, perdão. O continente Atlântico não existe, tá? Oceano Atlântico. E quem sabe, né? Quem sabe a civilização mais antiga do mundo não aconteceu aqui no Brasil mesmo, né? Não dá para saber. Não há um consenso, né? Então, por enquanto, a história diz, né? Por enquanto, ainda é na África, né? Os seres humanos mais antigos. Então, a respeito da cosmologia, a gente vai ver uma grande influência de Heráclito a respeito do que seria o mundo, e Parmênides também. E Platão vai juntar isso com o mundo das ideias. Claro que Sócrates falava sobre conhece-te a ti mesmo, falava do mundo da razão, e chegou até a comentar sobre o mundo das ideias. Então há uma discussão acadêmica dizendo que Platão não foi o Platão que criou o mundo das ideias, foi Sócrates. Mas Sócrates falava do mundo das ideias também, do mundo da razão, etc. Só que quem teorizou mesmo, de fato, há um consenso histórico e filosófico que foi Platão. Ele juntou os conceitos e criou, né, o conceito principal de mundo das ideias. Então,
vai ter ali o conceito do Parmênides, o conceito de Heráclito, que a gente vai ver, e Platão conseguiu juntar isso tudo para falar sobre a cosmologia do mundo. Então, qual que é a epistemologia disso, tá? Deste livro? Está aí, né? Eu já disse, já comecei falando para vocês, que é um discurso sobre a origem do mundo e do homem na visão de Platão. E na visão sobre o homem, aí vai entrar a questão de Atlântida, né? Então, através desse livro, Platão tenta inovar o debate de argumentos entre Heráclito de Éfeso, né, e Parmênides, filósofos pré-socráticos, ou seja, que vieram antes de Sócrates. Então, a pergunta central fica: o que nos permite afirmar que algo é verdadeiro? O que permite você, eu quero que você pare e pense, tá? Responda para você mesmo. Ou responda nos comentários, seria bastante interessante. O que permite você afirmar que algo é verdadeiro? O que permite você dizer, aquilo existe, aquilo é verdade? O que é verdade? Ela é absoluta? Ela não é absoluta? Ela é relativa? Ela não é? Ela é sofística? Ou ela é socrática? Então, para quem viu as outras aulas, né, as aulas anteriores sobre Platão, houve um debate sobre a verdade e a justiça. Se ela é, de fato, mutável ou imutável, né? Então, a gente vê alguns argumentos ali de Platão, né? Principalmente argumentos de Sócrates, que Platão trouxe em seus escritos. Então, qual é o fundamento da verdade? Eu não vou ler tudo aqui, eu vou deixar na tela. Enquanto eu bebo água aqui, eu peço que você leia isso daqui, tá bom? Pois bem, então eu vou explicar. Se você está lendo, pausa o vídeo, leia e depois que você terminar, você continua. Parmênides, perdão, eu ia falar Heráclito, né? Parmênides disse que a verdade, ela não pode ser mutável. Ela não pode mudar. Senão ela não seria verdade. Ou seja, para ser verdadeiro, ela tem que ser eterno, atemporal e imutável. Só que o mundo, ele está em constante mudança, em constante transformação. Por exemplo, o ser humano nasce um bebê, depois vira adulto. Né, depois de vários anos aí. Eu não nasci com essa barba aqui que vocês estão vendo. Então, se eu falar, olha, em 1990 eu era um bebê, fã de mim mesmo, tá? Minhas características eram essa. Então, assim, a verdade é que eu era um bebê. Só que eu mudei. Então, eu não sou mais um bebê. Então, não é verdade se eu falar assim, eu tenho agora 35, vou fazer 36, e sou um bebê. Não, eu já fui um bebê. Então, o ser humano, ele não é um bebê. E nem é um adulto. Porque o adulto depois vira velho e depois morre. Ele não é eterno, ele não é absoluto. Ele está em constante mudança. Então, o ser humano não pode ser um parâmetro de verdade, porque ele está em constante mudança. Ele pode ter características. Fala assim, olha, beleza, ele é um ser humano. Só que as suas características, os seus predicados, estão em constante mudança. Mas foi verdade, ou é verdade que ele já foi um bebê. Então, já foi. Não é mais. Então, mudou. Então, por exemplo, o Parmênides vai falar assim, não podemos nos ater a cores, sabores, formas, etc. E nada que muda, porque nada disso é verdade. Porque se está em constante transformação, não é verdade. Nisso começa a surgir uma coisa. Se você pegar fruta, eu coloquei banana, maçã, mamão, qualquer coisa, qualquer fruta. Pegar a banana, se você joga a banana, ela tá amarelinha, ela serve de alimento, ela tem nutrientes, ela tem potássio. Mas se você deixa essa banana um mês, um ano, ela muda de forma, ela fica embolorada, ela não vira mais alimento, ela perde os seus componentes. Então, como que uma coisa pode ser
e não pode ser ao mesmo tempo. Então, não é verdade. Porque ela está em constante mudança. O mamão, a mesma coisa, embolora, fica aquela coisa horrível, né? Então, a cor muda, o sabor muda, a textura muda, as formas mudam, os nutrientes mudam. Então, a verdade não está aqui. Então, se a verdade não está no mundo e no mundo tudo muda, a verdade está em outro lugar, onde o mundo é imutável. Só pode estar fora do mundo. Parmênides diz isso. Ele praticamente teoriza o mundo das ideias. Mas ele não teorizou. Ele só deu essa ideia. De que para comparar as verdades, a gente tem que pegar um modelo de verdade e comparar. Para saber o que é. Aí Platão gostou dessa ideia. E vai chamar isso de mundo das ideias. Falando que existe um mundo perfeito e imutável. Olha já a influência de Parmênides, né? E o que a gente vive aqui é uma sombra do que é perfeito e imutável. A gente vai ver isso no mito das cavernas, no mito da caverna. Né? A gente vai falar sobre isso no livro A República. Então, vai ficar para a próxima aula, tá? Eu já vou começar a próxima aula falando sobre o mito da caverna. Analisando a República. Então, ali, Platão vai dizer que existe um mundo, só que esse mundo não é um mundo físico. Não é um mundo que a gente tem acesso. É um mundo que a gente vai ter que ficar dia e noite e dia, sem parar, refletindo e fazendo sínteses do que seria a ideia de perfeito. Logo, a gente não poderia ter necessidades fisiológicas. A gente não pode ficar doente, como eu estou agora, dando essa aula. A gente não pode ir no banheiro, a gente pode beber água, a gente pode dormir. A gente teria que ficar pensando o tempo todo e ainda assim levaria mais do que uma vida. Porque o tempo que a gente tem de vida para viver aqui, se for 80, 90, 100 anos, ainda não é o suficiente para a gente chegar no conceito principal de perfeição e de verdade. Porque isso estaria no mundo das ideias e não no mundo aqui que muda o tempo todo. Porque aqui seria o mundo da ilusão dos sentidos. Né? Quem vai falar sobre isso é Descartes, por exemplo, falando que não pode confiar nos sentidos. Né? Vai falar que não pode confiar nos sentidos, porque por conta, por exemplo, da ilusão de ótica, né? Você coloca uma varinha na água, alguma coisa, uma moeda e tal, parece que o tamanho dela aumenta, ela fica torta e tal, e quando você tira essa moeda ou essa varinha da água ou coisa do tipo, ela mostra a sua forma. Então, a visão de ótica distorce a nossa realidade. Então, a gente não pode confiar nos instintos, nos sentidos, perdão. Então, o Parmênides, perdão, ele dá esse chute inicial para o mundo das ideias. Porque algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, a banana não pode ser o conceito de banana quando ela estava com sabor, com textura, com nutrientes, com cor, com a cor correta dela e tal. E ao mesmo tempo, ela não pode ser banana se ela está podre e tudo mais. Ela já não é mais uma banana. Porque não pode existir dois conceitos de banana. Só existe um conceito de banana. De maçã, de mamão, do que você quiser. O ser humano mesmo, quando ele está em decomposição orgânica, meio nojento falar isso, né? Quando ele morre, ele já não é mais, a aparência dele já não é mais a mesma, porque os vermes estão tudo comendo aquele cadáver. E logo vai virar só o esqueleto, né? Seria então o esqueleto, o arquétipo humano perfeito? Porque o esqueleto está dentro da gente, ele é daquele jeito. E conforme os anos vão passando, a gente morre, fica só o esqueleto, só o osso, o osso, né? Os fósseis. Só que até os fósseis mudam, né? Porque eles se desgastam conforme o tempo. Não é eterno. Vai virando poeirinha, né? Por mais que dure milhares de anos. Então, resumidamente, Parmênides vai falar que o mundo não é perfeito porque está em constante transformação. Se existe perfeição, não está nesse mundo. Então, Platão vai aproveitar essa ideia, Sócrates vai aproveitar essa ideia também para falar conhece a ti mesmo, vai falar do mundo da razão, e então surge o mundo das ideias. Tá? Que aí Platão vai falar que não é um mundo fora daqui. É um mundo que está na nossa ideia, na nossa imaginação, mas a gente não consegue ainda
desvendar esse mistério que é o mundo das ideias, que está aqui, precisa ser desbloqueado, né? Para a gente ter acesso ao que é verdade, o que é ilusão, sair da Matrix, né? E o Heráclito? O Heráclito, ele fala que a gente não pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Até recomendo que você pare esse vídeo, leia isso daqui antes, né? Mas ainda assim eu vou explicar. Parou o vídeo? Deu uma lida? Então, voltando aqui. Até mesmo o Crátilo, que foi um discípulo de Heráclito, ele foi mais radical que o Heráclito, tá? Ele diz que porque o Heráclito fala, você não pode entrar 2 vezes no mesmo rio, porque quando você entra no rio, aquela água que está passando por você é uma. Quando você sai do rio, depois que aquela água passou, você entra de novo, já é outro rio. Só que o Crálito, que era um discípulo de Heráclito, ele fala, não, mas o rio está passando a água, então ele está ainda em transformação, sem parar. E o ser humano está em transformação o tempo todo. Então você nunca entra no mesmo rio e nunca entrou no rio nenhuma vez. Porque para você entrar no rio, o rio tem que estar parado. E se ele estiver parado sem correr, ele não é mais rio, é lagoa. Ele acaba virando uma lagoa, de água parada, um pântano, sei lá. Então o rio, ele tem característica do rio porque ele corre. Ele vai para um lugar. Ele descamba no mar, no oceano. Muitas vezes, né? Então, quando você entra no rio, você está entrando num rio em constante transformação. E você também está em transformação. Então você nem sequer entra uma vez no rio. O Heráclito dizia, só entra no rio uma vez. Né? Depois que você sai, ele já não é mais o mesmo. Eu acredito que Crátilo esteja mais certo nesse conceito do que o próprio Heráclito. Tá? Eu dou mais razão para Crátilo. O Parmênides, ele vai falar o contrário de Heráclito, só que ele concorda que o mundo é constante transformação. Só que qual que é a diferença? O Heráclito vai dizer que a verdade é essa. A verdade é a transformação. A verdade é a mudança o tempo todo. A verdade é mutável. O Heráclito vai falar isso. Já Parmênides vai falar, não, Heráclito, eu concordo com você que o mundo é transformação o tempo todo. Porém, a verdade não pode ser mudada. Então, existe um outro mundo. Para Heráclito, não existe outro mundo, existe esse, e a verdade é que o mundo muda. Então, a verdade está na mudança. Aí ele pode, por exemplo, dizer, não, já que a verdade está na mudança, então a banana continua sendo uma banana, mesmo estando podre. O ser humano continua sendo um ser humano, mesmo com as suas mudanças, de bebê para criança, para pré-adolescente, adolescente, adulto, velho, enfim. Então, o mundo é mudança, e só existe esse mundo, e a verdade está na mudança. Então, aí entra num paradoxo, né? A verdade pode ser mutável, não pode ser mutável. Concordo com os dois, fico confuso. Aí o que o Platão fez? O Platão revolucionou, ele pegou e juntou as duas ideias. Foi mais ou menos o que Kant fez com os empiristas e racionalistas, né? Pegou a nata do racionalismo, a nata do empirismo e juntou na sua filosofia kantiana. Com a questão dos fenômenos, coisa em si, etc. Já o Platão, perdão, ele pegou as ideias do Heráclito, de Parmênides de mudança, ele falou, os dois estão certos. A verdade está aqui e lá. Só que como que a verdade está aqui e lá ao mesmo tempo? Acontece que a verdade é imutável e não pode mudar. Legal, está no mundo das ideias, está aqui. E o que a gente vê é uma sombra da verdade. Então a gente vê as mudanças, a gente vê as transformações. Só que a verdade está lá no mundo das ideias. Só que a gente vive essa verdade de uma maneira distorcida. Aí entra o mito da caverna e o mundo das ideias. Ou seja, a gente vive a verdade, mas não consegue enxergá-la. A gente vive na sombra da verdade. Então ele colocou assim, então o mundo é mudança, a gente está nesse mundo, e a verdade está aqui, só que ela está no mundo da razão que está na gente, só que a gente não consegue ter acesso a ela. Então quando a gente morrer, e Platão defende a vida após a morte, até mesmo castigos, até mesmo uma certa recompensa, a gente vai ver isso no mito de Er. Eu ia gravar 3 vídeos a respeito da República, um separadamente o mito de Er, mas eu vou gravar junto, então vão ser 2 vídeos da República, tá?
Então, a última parte, ele vai falar sobre o mito de Er e vai falar sobre a recompensa no Hades e tal, e a punição, e vai dizer o porquê a gente se esquece, e que a gente que escolheu o nosso destino, e tudo mais. Então, existe uma vida após a morte, existe até a reencarnação. Então, você passa por um momento metafísico, você vive um momento ali, né, que você precisa passar, depois você vai para um deserto, depois você vai para outros lugares, que eu vou me aprofundar nisso no mito de Er. Depois você volta e reencarna. Então você não vai para o mundo das ideias e ficar lá eternamente. Não. Talvez o mundo das ideias fique lá no Hades. Talvez, porque lembrando que o Hades, para Platão, não é o inferno, tá? O que seria o inferno cristão é chamado de Tártaro. Tem gente que fala, o Hades. O Hades é o submundo. Ele não é exatamente o inferno. O que seria uma espécie de inferno é chamado de Tártaro. Muita gente confunde isso, tá bom? Então deu para entender o que o Platão fez? Juntando Heráclito e Parmênides. Aí aqui, recapitulando, peço para você pausar esse vídeo e dar uma lida sobre Heráclito e Parmênides. Já fez isso? Vou beber uma água aqui. Vamos continuar. Aqui eu expliquei, né? Já expliquei que eu... Só que eu não expliquei o seguinte. Aqui é chamado por Platão de mundo sensível. Então esse mundo de Heráclito, o mundo que a gente vive, o mundo que a gente vê, o mundo das sombras, digamos assim, que a gente só enxerga sombras de algo perfeito, a gente só enxerga as sombras. Né? Por exemplo, vamos lá. Um conceito de... Eu falei da banana, né? Um conceito de banana. Pensa na banana. Pensa na banana, maçã, etc. Qualquer banana, no mamão. Você vai ter um conceito ali do que é essa fruta. Então, quando você pensa nessa fruta, ela não existe. Existe a ideia dessa fruta que você teve na sua cabeça. E quando a gente pega várias maçãs, por exemplo, cada maçã vai ter uma coloração, umas vai estar mais vermelhinha, outras vai estar menos vermelhinha. Uma vai estar mais doce, outra vai estar mais azeda. Uma vai estar mais podre, outra vai estar mais lisinha, mais nova. Uma vai estar mais mole, murcha, outra vai estar mais durinha, mais apetitosa. Então, a gente vê várias maçãs imperfeitas, mas quando a gente pensa no conceito de maçã, é um conceito só. Então a gente tira as diferenças e só recolhe as semelhanças. Aí está o conceito, mais ou menos, do que seria perfeito no mundo das ideias, do que é a ideia de maçã. Então o próprio Schopenhauer vai dizer que existe uma vontade, e a vontade ela traz as representações, né? O mundo com vontade como representação. O próprio Kant vai dizer que existe um fenômeno e a coisa em si, que é uma essência que está dentro dos fenômenos. Então, a gente vai ver que há influências platônicas, esses filósofos modernos, e metafísicas, né? Então, o mundo sensível é esse mundo que a gente está vendo, e o inteligível é o mundo das ideias, que está na nossa mente. Então, unindo o mundo físico e o mundo inteligível, se tem o mundo total, né? Que seria o mundo das ideias e o mundo físico. Então dá para juntar os dois e fazer uma síntese. Então é o mundo físico e o mundo inteligível, né? O mundo físico, sensível, que é daqui que a gente sente, né? E o mundo das ideias é o inteligível. O texto Timeu, esse livro que a gente está analisando, ele pode ser dividido em 3 partes principais. Lembrando que é um diálogo que envolve Sócrates e 3 personagens. Timeu, pitagórico, né, que expõe a cosmologia, ou seja, uma influência de Pitágoras. Critias, que menciona a mítica Atlântida, que eu já expliquei o que é Atlântida para vocês, lá no começo do vídeo. E Hermócrates, que tem um papel secundário. Então, é dividido assim, introdução e referência à Atlântida. Então, o Critias, e tem um livro só do Critias, né, do diálogo Critias, do Platão. E o Critias também está aí no Timeu, né?
Ele vai mencionar brevemente a respeito de Atlântida, mas ele vai mudar o foco para a cosmologia. Por isso que eu disse que vai ter... É que eu não comparei, mas possivelmente o livro Critias, de Platão, vai falar mais sobre Atlântida. Muito mais do que o Timeu fala, tá? Então, se for para ver sobre Atlântida, leia o Timeu e leia Critias também. Depois vai ter a criação do universo pelo deus Demiurgo, que eu já vou explicar como esse deus fez as coisas e a diferença desse deus para o deus cristão, por mais que ele possa ter influenciado o deus cristão. Nietzsche vai com certeza dizer que foi influenciado. Que vai descrever a origem do mundo e dos cosmos. Depois tem a estrutura do corpo humano e da alma, uma explicação da natureza humana e sua relação com o cosmos. Então, esses 30 primeiros minutos foram de introdução. Agora a gente vai entrar mais a fundo no que o livro diz. Então, o que é o demiurgo? Já coloquei até ali, monoteísmo, ou seja, é um deus só. Isso já influencia muito. Já influencia muito o cristianismo. Por mais que Schopenhauer vai dizer, lá na crítica à filosofia kantiana, no texto de Parag e Paralipomena, que o Platão ele bebeu muito da fonte do judaísmo, lá dos hebreus, né, das escrituras hebraicas e das indígenas também. Então, os hebreus que se tornaram judeus, né, deram origem aos judeus, eles influenciaram de certa forma Platão, se a gente for olhar por isso, que influenciaram também o cristianismo. E Jesus era o quê? Judeu, né? E antes de Jesus era o quê? Antes do judeu era hebreu. A gente vai ir para Moisés e tudo mais, né? Claro que Spinoza vai refutar a ideia de que Moisés escreveu o Pentateuco. Ele vai dizer que muitas terminologias que tem lá no Pentateuco não foi escrita por Moisés, porque nem existia na época do Moisés certas terminologias. Então Spinoza vai arrumar uma briga muito grande com o cristianismo, né? E com o judaísmo também. Então esse deus Demiurgo, o que ele faz? Ele praticamente cria, ele tem um arquétipo de mundo. O que é arquétipo? É um modelo. Isso é uma maquete. Então ele olha para esse mundo, tá? Ele fala, beleza, eu vou agora transformar essa maquete, esse modelo, esse arquétipo na realidade. Então ele vai decorrer ao quê? A matemática e a geometria para fazer o mundo. E ele coloca a alma neste mundo e ó, pica o pé. Isso aí vai até mesmo influenciar Epicuro, né? Umas ideias assim, vem também de Epicuro. Na verdade, não vai influenciar Epicuro antes. Epicuro vai dar umas ideias assim, mais ou menos, né? Para quem leu Epicuro. Eu gosto muito de Epicuro. Até mesmo lá o conceito do que é o mal e tal. Epicuro é bem legal. Depois o Santo Agostinho vai tentar refutar Epicuro, etc, né? Então, Demiurgo ele faz ali o mundo, não está escrito aqui nesse slide, mas ele faz os deuses. Lembrando que Atlântida, ó, lembrei de uma parada aqui, ó. Atlântida o Platão ele fala, eu não falei isso aí sobre Atlântida, ele fala que são povos que vieram de Poseidon. Então são reis ali, como se fossem reis, que vieram de Poseidon e que deram origem ao povo de Atlântida. Olha só. Então, se a gente for ver, o Demiurgo ele fez os deuses, aí fez Zeus e tal, etc. Claro que aí vai ter a mitologia grega, que vai vir de Gaia e Cronos, que vai cortar lá o periquito lá do Cronos e vai nascer os deuses. Também tem isso, né? Mas aí o Demiurgo, ele pega os deuses, joga lá no mundo e pega as almas e fala assim, olha, aqui tem almas, toma, tá na mão de vocês. Eu vou dar ao mundo uma essência inteligível para ele funcionar e vou picar a mula daqui. Faz o que vocês quiserem. Então os deuses fizeram ali os seres humanos. E Poseidon fez essa civilização avançada que está em Atlântida. Tá bom? E como que é o tempo como imagem móvel da eternidade?
No Timeu, o tempo não é um fenômeno absoluto, mas uma consequência da estrutura cósmica. Platão faz uma distinção crucial entre eles. Lembrando que tempo para vários filósofos, depois eles vão teorizar, eles falam que é um conceito humano. Por isso que não dá para explicar Deus, porque Deus é atemporal, ele está fora do tempo. Então não é tipo assim, surgiu Deus, Deus falou, haja luz, haja tudo, pá, aí estralou o dedo, explodiu o Big Bang, sei lá, aí nasceu tudo e a partir daí vai para a eternidade. Tem um começo e não tem um fim. Ou a eternidade chega a um fim e o conceito de eternidade seja uma questão de tempo. Não. Para vários filósofos não dá para explicar Deus e como surgiu Deus porque ele está fora do tempo. A gente só pode... A limitação da mente humana está ligada a tempo, causalidade, espaço, né? A causalidade é causa e efeito, é o que faz as coisas acontecerem. Então, o que acontece? O ser humano, ele tem na mente a questão do espaço, do tempo, da causalidade. Então não dá para ele explicar Deus que está fora desses espaço-tempo. Então quem criou a Terra? Foi o criacionismo? Foi Deus. Tá, e quem criou Deus? Ah, não sabe explicar. Por que sabe explicar? Porque Deus transcende o que está no tempo, Deus é. E essa questão de Deus vem de Brahma, que vem da questão indiana. Não é nem uma questão cristã, a princípio, a priori, né? É uma questão que já vem sendo debatida lá pelos Upanishads, pelos Vedas, lá os indianos, lá, antes de Aristóteles, antes de Platão, antes de Sócrates, antes de Cristo. Então já vem com o conceito de Brahma, né? Então vai ter ali a eternidade, que é chamada de Aion, própria do mundo inteligível, imutável e atemporal, onde residem as ideias. Então, essa eternidade, ela transcende a questão do tempo, que a gente está preso ao tempo, o espaço e a causalidade. Ela transcende. Então, a eternidade, a gente não pode explicar a eternidade, que ela transcende o tempo. Então, ela não dá para a gente falar o começo dela e falar que ela não tem fim. Começou lá quando Deus fez o universo. Não. Porque Deus está fora, como eu expliquei, da questão do tempo. Aí tem a questão do tempo, que é chamado de Cronos, né? Uma imagem móvel da eternidade, regulado pelo movimento dos astros. Ou seja, quando o Demiurgo fez o planeta Terra, e os planetas, o universo, etc., quando ele fez isso daí, ele fez baseado na noção de eternidade, para rolar o mundo em ciclos. Então o mundo seria cíclico, né? Por isso que Platão e os outros filósofos antigos gregos, até mesmo antes de Platão, fala: observem os astros, lá está a verdade. Porque existem ciclos, né? O dia tem 23 horas, 56 minutos, 9 segundos, a gente redonda para 24 horas, 365 dias e 6 horas para dar uma volta no Sol, movimento de rotação, de translação, de revolução, movimento da Lua, movimento do Sol, movimento da Terra, movimento dos astros. Então, é cíclico. O mundo é cíclico. Existe um ciclo. E esse ciclo é uma representação de eternidade. Então, o tempo só é o quê? O tempo seria uma representação da ideia de eternidade. O tempo não é eternidade. Por isso a gente não pode falar o universo é infinito, o tempo é infinito, não. O tempo começa do 0, 1, 2, 3 e vai contando infinitamente. Não. O tempo seria a representação do mundo sensível, mundo aqui mundo normal aqui que a gente vê. E a eternidade estaria no mundo das ideias. Aí eu deixei ali uma citação do Timeu, tá? Eu coloquei a referência. O tempo nasce no céu para que, ao serem gerados juntos, desaparecem juntos. Caso fosse chegada a hora de sua dissolução. Então o tempo ele começa, por isso que eu falei da observação dos astros, tá? Então o Demiurgo ele pega esse caos primordial, organiza e surge
juntamente com os astros, o mundo, o universo, etc. O Nietzsche vai dizer que a vontade de potência é o quê? É caos. Que é tudo caos e uma briga por este caos de afirmar sua potência. Então, é uma potência em detrimento de outra potência, aumentando a sua própria potência e conservando-a. Não só conservando, como expandindo. Isso é Nietzsche. Então ele vai acabar pegando um pouco dessa influência. Por mais que ele critique o Sócrates, ele critica bastante o Sócrates, né? Ele vai criticar os gregos, vai falar da tragédia grega, etc. Mas estou aqui trazendo vários conceitos para vocês entenderem. E ali embaixo eu coloco, ou seja, o tempo é a representação de eternidade. Então o tempo nada mais é do que as sombras do mito da caverna. Eternidade é o mundo das ideias. É atemporal. A gente não tem acesso, porque nossa mente é limitada. Por quê? Porque a gente fica no espaço, tempo, causalidade. A gente não tem acesso ao atemporal. Isso está no mundo das ideias. Então a gente vai ter esse acesso quando a gente morrer. E depois a gente vai nascer novamente e não vai lembrar. Aí não vai lembrar porque essa explicação está no mito de Er, que eu vou falar para vocês na aula A República, no final da aula da República. Que eu dividi em 2. Eu tinha dividido em 3, né? Vai dividir em 2. Tá bom? Platão vai falar muito sobre triângulo. Porque o Demiurgo, ele usou, o Deus Demiurgo, usou a matemática, a geometria. Então, o Platão fala que o conceito de verdade está na geometria e na matemática. Porque o que acontece? Aqui a gente tem o conceito de várias coisas. Na África vão ter o conceito das mesmas coisas de uma maneira diferente, em outra ótica. Na América do Norte, na América Central, na Europa, na Oceania, todo o pessoal de vários lados do mundo, até mesmo da própria família sua, tem o conceito de coisas que podem mudar. Igual Heráclito e Parmênides. Eles podem falar, não, isso aqui é uma banana. Fala, não, porque não é banana porque banana muda. Não pode ser banana ao mesmo tempo podre e ao mesmo tempo saudável. Então, qual que é o conceito certo de banana? Será que o conceito certo da banana é quando ela está podre? E não quando ela ainda está em desenvolvimento? Aí o outro vai falar, não, o conceito de banana é os dois, porque a mudança é a verdade. Aí ele fala, não, a verdade é imutável. Aí está naquela discussão. Então, o que não é imutável? A matemática. Claro que a gente tem, né, na aritmética, etc., a gente vai ter ali matérias que vão usar cálculos que não vai falar assim que 2 mais 2 são 4. Vai dar uma fração de que 2 mais 2 é 0, sei lá o que e tal. Eu não sou matemático, eu não posso falar sobre isso. Mas há contas dentro da aritmética que o 2 mais 2 não é 4. 2 mais 2 não vai ser uma fração de e tal, que vai envolver questões físicas e matemáticas para fórmulas matemáticas que eu não entendo. Mas, ao grosso modo, digamos assim, 2 mais 2 sempre serão 4. O triângulo sempre terá o quê? 3 lados. O círculo será sempre redondo. Então, as formas geométricas e matemáticas é uma questão de perfeição, independente do seu conceito. Uma volta vai ter 360 graus, o ângulo do triângulo vai ser em 180. Então, sempre a matemática, a geometria vai ser exata. Se o mundo, a gravidade mudar, a atmosfera mudar, como aconteceu com os dinossauros, assim que o camada da atmosfera tiver uma grande mudança, e o ser humano está fazendo essa grande mudança através da poluição, através, enfim, do desmatamento, através de várias coisas, está caminhando para a autodestruição, aonde seria a minha tese filosófica, tá? Eu postei uma tese filosófica, você consegue encontrar isso na Wiclap ou na Amazon. Na Amazon é um pouco mais caro, recomendo pela Wiclap direto, chamado Entre a Aniquilação e o Renascer, uma exploração filosófica da autodestruição e renovação gradual das espécies. Eu tirei o gradual do título, que estava muito grande. Aí ficou da autodestruição e renovação das espécies. Então,
você vai encontrar em Platão ele falando sobre triângulos. E a gente vai conseguir, através de microscópios, ver que vários componentes químicos, etc., têm formas de triângulo. E se a gente for lá para os escritos mais antigos ainda e entrar em Epicuro, Demócrito, nos atomistas, a gente vai ver que eles já falam de átomos, né? Eles já falam de coisas assim, e que pode estar ligado com a física quântica. Então, o que acontece? O demiurgo, ele entra em conexão com os triângulos, com a forma de tempo, e ele coloca uma harmonia e as almas ali em tudo, não só no ser humano, mas em tudo, no animal, tudo mais, para que o mundo ocorra de uma maneira inteligível e através de ciclos. Tá? Então ele vai falar muito a respeito da forma do triângulo, por isso que eu coloquei ali o triângulo e o tempo. Depois ele vai falar sobre o cosmos como um ser vivo. Platão descreve o cosmos como um organismo vivo e racional, inteligível, né? Dotado de uma alma, como eu falei para vocês. Para isso, ele usa a teoria dos sólidos platônicos, formas geométricas, como eu disse, que ele vai enfatizar a forma geométrica matemática, fundamentais que compõem os elementos. Aí ele vai colocar o tetraedro, que seria o fogo, cubo, que seria a terra, octaedro, que seria o ar, icosaedro, que seria a água, docecaedro, que seria a representação de todo o cosmos. A matemática e a harmonia desempenham um papel crucial na estruturação do universo, que demonstra a influência pitagórica, ou seja, a influência de Pitágoras, na cosmologia platônica. Então, ali a gente vai ver a matemática também, vai juntar o mundo das ideias com a influência de Parmênides, o mundo sensível com a influência de Heráclito e o mundo matemático para fazer o mundo com a influência de Pitágoras, ali na questão da influência platônica. Então a gente vai pegar Pitágoras, Heráclito e Parmênides, fazer uma síntese e isso dá o quê? Platão. Então, através da geometria, o Platão vai falar sobre o fogo, terra, água, ar e o cosmos todo. São os elementos fundamentais, chamados de sólidos platônicos, que você vai encontrar no Timeu. Para a estruturação do cosmos. Né? A origem da alma e do corpo humano. No Timeu, Platão sustenta que a alma humana é a natureza divina, criada por Demiurgo, enquanto o corpo pertence ao mundo material. A alma é tripartite, ou seja, tem três partes. Primeiro a racional, depois a irracional e depois a apetitiva. A racional ele vai chamar de nous, localizada na cabeça, ligada ao intelecto, ao divino, ou seja, começa em cima, a racional. O irracessível ele vai chamar de timós, ou seja, localizado agora no peito, né, essa parte do tórax, etc. Associado à coragem, às emoções, ao coração, né? Depois a apetitiva, no ventre, responsável pelos desejos corporais. Aí você vê lá a questão dos chakras, etc. E vê que o Platão já falava disso aí muito antes, né? Epitimia. Ou seja, você vai ver o chakra, você vai ver as coisas indianas, você vai ver que o Platão teve ali também uma influência, né? Então começa na cabeça, vai para o peito e vai para o ventre. Cabeça, intelecto, razão, divino, alma, peito. Coragem e as emoções, lembrar o quê? O coração, que vai estar aqui nessa região do peito. E a apetitiva, só lembrar de apetite, né? Ventre, responsável pelos desejos corporais. Razão, emoção, e aqui embaixo no ventre, os desejos corporais. Essa divisão é com a estrutura da alma na República, que a gente vai falar disso aí na República, que é a próxima aula. E reafirma a visão dualista de Platão, no qual o corpo é um cárcere para a alma, ou seja, o corpo é uma prisão para a alma. A alma e o corpo são separáveis. Isso vai influenciar no cristianismo, né? Já Spinoza ele vai fazer uma grande revolução, que ele vai dizer que o corpo, a alma, a mente, espírito
É tudo a mesma coisa, não tem uma outra coisa. Faz parte tudo do mesmo corpo, do mesmo módulo. E coloca Deus como unissubstancialismo, ou seja, única substância. E que está nesse mundo. Não há um transcendentalismo. Tudo é nesse mundo. Então tudo é perfeito porque tudo ocorre como Deus quer e como é para ser. A gente faz parte da natureza. Segundo Spinoza, né? Já Platão, não. Platão vai influenciar o cristianismo porque esse negócio de alma e corpo serem coisas distintas. A hierarquia dos seres em Otimeu, de Platão. Eu vou pedir para você pausar este vídeo enquanto eu bebo uma aguinha e dar uma lida nisso daí. Nessa parte aí, eu sei que muita gente vai falar assim, é o preconceito, machista e tal. Se você falar esse tipo de coisa para Platão, você está cometendo um anacronismo histórico-linguístico. Peço que você antes pause o vídeo e coloque lá no Google, sei lá, até no chat GPT tem a respeito sobre isso, inteligência artificial, qualquer coisa, o que é anacronismo histórico-linguístico. Então não venha cometer esse anacronismo, não venha comentar besteira, tá? Antes de vir chamar Platão de conceitos modernos, porque isso é anti-acadêmico, é desonesto, porque é preciso levar o conceito histórico, social, é preciso levar o conceito de tudo que ele se era e se pensava na época, e levar o conceito de evolução humana também adiante. Então a gente não pode cometer anacronismo histórico e linguístico. Então, o que o Platão vai dizer? Que para chegar perto de Deus, a gente, de mais perto do divino, a gente primeiro vai ter que agir em intelecto. Quando a gente age por intelecto e vive de acordo com a razão, a gente se aproxima do mundo das ideias. Então vai ficando mais perfeito, digamos assim. Porque vai ficando mais divino. Então tem os deuses, depois dos deuses vem o quê? Vem o homem, depois do homem a mulher, e depois a mulher o animal, segundo Platão. Então, seria essa estrutura. Então, se você é animal e evoluir, você vai evoluir para mulher. E se você é mulher e evoluir, você vai evoluir para homem. E se você é homem e evoluísse, você seria Deus. Evoluir para um Deus aí. Então, existe uma hierarquia. Tá? Isso é Platão. Não sou eu que estou falando. Os corpos celestes e os deuses. Após criar a estrutura do universo, Demiurgo gera os deuses celestiais, que são compostos por fogo puro e dotados de inteligência. Eles habitam as esferas dos astros e são imortais, representando a ordem e a harmonia do cosmos. Os corpos celestes desempenham um papel crucial, pois são responsáveis pelo tempo, que Platão define como uma imagem móvel da eternidade. Aí eu coloquei aonde ele fala isso, tá? Timeu 37D. O movimento regular dos astros serve como a medida para a passagem do tempo e reflete a perfeição do plano divino. Demiurgo faz os deuses e mostrou os arquétipos, lhe presenteou com as almas, então os deuses fizeram os seres humanos. Isso eu já expliquei, eu só li para você como uma forma de recapitulação, de revisão. Tá? Se você não entendeu essa parte, só voltar ao vídeo que eu já expliquei. Então não adianta ficar perdendo tempo com a mesma coisa. Então a alma do mundo vai ter 3 partes: a mesma, a outra e a mista. A mesma é chamado por Tauton, a outra parte seria Táteron, e a outra parte é a que garante a harmonia entre os dois princípios, estruturando a racionalidade cósmica. Então, a parte mesma da alma do mundo, a Tauton, ela representa a unidade e a identidade associa ao mundo das ideias. A outra representa o mundo sensível, né? Multiplicidade da mudança, etc. Chamado de Táteron. Então, a mista, ela vai pegar o mundo das ideias e o mundo sensível e vai juntar as duas. Então, essa alma do mundo tem essas 3 partes. E as 3 partes ligam o mundo inteligível, o mundo sensível e a mista, que vai ligar os dois, pegar os dois que são separados, ligar em um para que faça a existência e a cosmologia do mundo.
A alma do mundo anima o universo e governa os movimentos dos astros, garantindo sua regularidade. Que aí vai entrar a parte matemática, né? Peço que pare o vídeo e dê uma lida nisso daí. Deu uma lida? Parou um pouco o vídeo? Então, peço desculpa, tá, gente? Estou bem ruim de saúde mesmo. Estou gravando esse vídeo de uma maneira que vocês não têm ideia. Mas vamos lá. Ainda sobre a hierarquia, né? Que aí era Deus, aí vem homens, mulheres e animais, como eu falei. Dentre os homens, existe a hierarquia também, que vai desenvolver melhor eles. O mais alto da hierarquia são os filósofos, que vão... Peço perdão para vocês, gente. Mas eu estou muito ruim mesmo de saúde. Tá? Então, desconsiderem isso. Não leve em consideração. O filósofo, a gente vai ver sobre isso na parte 2 da República, que ele vai falar sobre justiça. Como uma cidade deveria ser governada, uma cidade justa e tudo mais, né? A gente vai entrar mais a fundo sobre isso. Na análise à República. Então, não perca a aula da República, tá? Que eu vou me aprofundar sobre isso. Então, os filósofos são aqueles que cultivam a parte racional, o que seriam os ideais para governar uma cidade, por exemplo. Os guerreiros é a parte irracível da alma, destaca-se pela coragem e força. E os produtores e artesãos, que vem ali na terceira, né, hierarquia, governados pela parte apetitiva da alma, dedicam-se às necessidades materiais, ou seja, os que produzem, os que trabalham, que são a maioria do povo, eles estão na parte do ventre. Lembra da parte do apetite do ventre? Então, quem está na parte do tórax, do coração? Os guerreiros. Da paixão, da coragem, da força. E os filósofos estão na cabeça. Lembra que a gente dividiu entre cabeça, tórax e ventre? Que é o Platão que dividiu. Então, os filósofos vão estar seguindo a vida segundo a cabeça, os guerreiros segundo o peito, segundo o coração, e o restante do povo segundo o ventre, segundo o que as necessidades humanas pedem no dia a dia. Aí aqui a gente vai ter conceito de demônio. Ah, mas conceito não é cristão? Não. O conceito de daimones vem muito antes do cristianismo. É que no cristianismo eles vão jogar diabo, demônio, satanás, coisa do tipo, tudo no mesmo balaio, né? E na verdade, isso daí vai estar muito antes. Muito antes teorizado por Platão. Há uma hipocrisia cristã que gosta de pegar entidades de outra religião e colocar como demônios. Eles gostam de fazer isso muito com a Umbanda, com a Candomblé, né? Pegar entidades que não tem nada a ver com o seu conceito, da sua religião, e denominar como demônios. Eu já vi para pastores de igreja expulsando demônios, os tais demônios, e falando o nome deles: sai dessa vida Zé Pilintra, sai dessa vida Exu, sai dessa vida isso aqui, isso aqui. Ou seja, ele pega elementos de outra religião, joga na sua para chamar de demônio, ainda nomeia os demônios com a entidade de outras religiões para expulsar e tal, não sei o quê. Isso é uma hipocrisia, isso é uma coisa tão ridícula que não tem dimensão. Não tem dimensão. É um preconceito contra as entidades africanas e tudo mais, né? Eu não tenho religião, fui criado em berço protestante, então, e fui evangélico uma boa parte da minha vida. Hoje eu não sou mais, eu sou agnóstico. Cheguei a cursar teologia, e parece que quanto mais a gente estuda, mais agnóstico a gente vai ficando, né? E mais as amarras da religião vai saindo da nossa vida. Não é o contrário, né? Comigo não foi o contrário. Tipo assim, estou estudando teologia, vou ficar mais crente ainda. Não, comigo foi o contrário. Eu me afastei mais ainda da religião.
Então, em um banquete, coloquei ali a referência, Platão define os daimones como seres que transmitem os deuses e que vivem dos homens e aos homens o que vem dos deuses. Sabe aquele anjinho demônio que aparece no desenho animado? Isso é platônico. Ah, Platão falou de anjos e demônios? Não, não necessariamente. O que acontece? Os daimones, os demônios, significa consciência. Sabe quando você faz merda? Aí você fica refletindo à noite e falando, putz, não devia ter feito aquilo. São os demônios. Ou seja, a consciência falando, você não devia ter feito isso. Tá? Ou quando você pega e fala assim, nossa, naquela discussão eu deveria ter falado aquilo. São os demônios. Então por isso que aparece o diabinho e o anjinho, os dois são os demônios. Os dois são daimones. Os dois são representantes da consciência, falando, não, você tem que fazer isso, não, você tem que fazer aquilo. Então, tá, é consciência. Só que não tem nada a ver com o conceito cristão. De chifre, de rabo, que aparece nos desenhos animados também, ou em filme, aquele demonião e tal, eu sou malvadão. Não. No caso que os demônios seriam a nossa própria consciência, nos alertando, falando coisa em nossos ouvidos, fazendo a gente refletir sobre a merda que a gente fez, ou coisas que a gente deveria ter feito e não fez. Então é chamado de daimons, né, de demônios. Nada mais é do que a própria consciência. Os animais e a reencarnação. Aí, o Platão também vai colocar uma hierarquia. Por isso a gente vê o Schopenhauer colocando hierarquia nas coisas, mas não tanto quanto Kant, né? Por conta da influência de Platão e de Kant, né? Então a gente vê ele colocando uma hierarquia no belo, na metafísica do belo, e tudo mais. Para você que quer conhecer mais Schopenhauer, tem um curso completo sobre o mundo com vontade como representação. Também a aula A Arte de Ter Razão e a aula Crítica da Filosofia Kantiana. Então você vai conseguir para o Schopenhauer. Então você vai conseguir ter uma boa base de Schopenhauer. Estou para lançar um curso também, dependendo da data que você está vendo esse vídeo. Dá uma olhada se já não tem. Que é sobre as dores do mundo. Que vai envolver religião, moral, sociedade, amor, etc. Tá? Então, a gente vai ver ali, eu coloquei até no Timeu ali a referência, que ele vai falar que os peixes ocupam uma posição mais inferior, pois vivem no ambiente menos nobre. Então, o que está embaixo da água, que está na água, é a representação de subterrâneo, é a representação do menos nobre, porque ele está mais longe do céu. Lembra que eu falei que Platão orienta para orientar os astros e tal? Então, tudo que estiver mais perto do céu está mais perto de Deus e tem mais o quê? Representação de divino. Então, a reencarnação, lembra que eu falei da reencarnação, que existe reencarnação? Você vai reencarnar não só como ser humano, mas como um animal, como planta, como qualquer coisa. Só que aí, na reencarnação dos animais, há uma hierarquia também. As aves que estão mais perto do céu, então ela tem uma conexão maior com os deuses. Quanto mais a ave consegue chegar mais perto do céu, a ave que mais chega mais perto, que voa mais alto, seja a águia, sei lá, a que chega mais perto do céu é que tem mais divindade nela, porque ela tem mais conexão com os deuses. Então a ave é a representação maior da reencarnação dos animais. Depois vem os quadrúpedes, né, que associados à força bruta e à materialidade, igual aos homens e etc, que vivem nesse plano aqui de cima. E depois os peixes, né, que estão ali mais inferiores, né, que estão ligados à água. Então vem peixe, quadrúpede e por cima as aves. Então nessa reencarnação, a hierarquia de superioridade está de cima para baixo mesmo. Aves, animais de terra e animais de água. Quanto mais para baixo está o animal, quanto mais o peixe que vive lá nas profundezas do mar, que a gente nem conhece, peixes nossa, o ser humano conhece mais o espaço do que o próprio mar. Sabe disso, né? Então, lá embaixo, o peixe que está mais nas águas mais profundas e que a gente tem pouco conhecimento, são os que estão mais distante do divino. É uma classificação menor. Tá bom? Então, qual a influência e o legado do Timeu? Eu peço que você dê uma parada aí e dá uma lida. Tudo isso eu já falei no vídeo, tá? Coloquei ali, Fábio, percebo claramente uma influência de Platão na filosofia de Spinoza. Já falei sobre Spinoza. Então,
qual que é o legado? Ele vai influenciar o Deus cristão, que é o Deus demiurgo, que aí chamaria de Jeová ou Javé, conforme os gregos, ou Alá para os muçulmanos também. Então, o que acontece? Esses deuses monoteístas, tudo bem que lá na Pérsia antiga, né, tinha o zoroastrismo, tinha a deusa Mitra, etc., que também seria monoteísmo, mas o monoteísmo ele vem antes, lá no judaísmo, né, e depois vem no cristianismo, vem no islamismo, etc., ele tem essa influência do demiurgo. Só que, diferente do Deus cristão, o demiurgo é um arquiteto do universo. Aí a gente vai ouvir, eu coloquei até ali, falando sobre formas geométricas, triângulos, matemática e tal, que o demiurgo fez o universo. A gente vai ver isso na maçonaria, que tem lá o G de God, né, de Deus, aquele símbolo de G, que tem um triângulo e o olho e tudo vê. Olha só a influência maçônica também. Platão influenciando a maçonaria. Tem o triângulo, sempre que eu falei que o triângulo era fundamental na filosofia de Platão? Então, na maçonaria tem o triângulo e o olho de Deus, o olho que tudo vê, o olho dentro, né, da pirâmide. Olha a influência platônica, até mesmo na maçonaria. E os maçons vão dizer que Deus é o arquiteto do universo. E quem é o arquiteto do universo, segundo Platão? Demiurgo. Então, o platonismo vai dar influência no cristianismo, vai dar influência no islamismo, vai dar influência em Spinoza, vai dar influência em Schopenhauer, vai dar influência em vários filósofos. Nietzsche vai falar sobre isso, né? Que o cristianismo é o neoplatonismo. Então, tudo isso que vai vir depois de Platão e que Platão tem uma influência é chamado de neoplatonismo também. E há filósofos neoplatônicos. Dá pra gente comentar isso em outra aula. Essa percepção da maçonaria veio das minhas observações. Minhas. Eu sou responsável por isso. Eu não ouvi ninguém dizendo. Eu nem sei se alguém já disse isso. Tá? Eu não sei nem se alguém reconheceu a influência platônica dentro da maçonaria. Eu nunca vi isso. Eu poderia escrever um artigo sobre isso, um livro sobre isso. Inclusive, ó, já está aqui um palpite. Dependendo da época que você está vendo esse vídeo, pode ser que eu já tenha feito esse trabalho aí, porque está na minha mente de fazer isso. Porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso. E eu falei aqui para vocês. Então, quem tem esse curso, adquiriu em primeira mão essa ideia. Tá bom? E assim termina a aula 4. Né? Então, recapitulando, a gente viu que o Timeu nada mais é do que a discussão sobre a origem do mundo. Aí vem Atlântida com a civilização mais antiga. Aí vem Demiurgo lá, o deus Demiurgo, que fez um mundo inteligível através da matemática, deu uma alma para os deuses lá, colocou uma substância inteligível e saiu fora. Ele não ficou igual o Deus cristão controlando e administrando o mundo e tal. Não, ele simplesmente deixou o mundo no ciclo matemático e saiu fora. Aí deixou na mão dos deuses, os deuses fizeram os seres humanos, aí fizeram a hierarquia com os seres humanos, a hierarquia dos animais, a reencarnação. Ou seja, a gente viu tudo isso, que é o que o Timeu propõe. Então, essa aula foi uma introdução para você, para poder ler o Timeu e já entendendo já o que você vai encontrar, e já com a minha interpretação. E como que o Timeu, né, esse livro Timeu, vai influenciar com o neoplatonismo várias religiões. Reencarnação, então o espiritismo, um Deus monoteísta, um Deus criador, a questão da influência maçônica, né? Na verdade, a platônica na maçonaria. Então não é só no cristianismo, não é só no islamismo, não é só no judaísmo, mas também na maçonaria, no espiritismo. Então Platão vai estar ali, sabe, trazendo uma influência gigantesca através do Timeu. Por isso que eu considerei uma obra absolutamente importante e trouxe aqui para vocês. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Vai dar 1h10 de aula aí. Então, assim, é uma das minhas aulas mais curtas, porque geralmente, dependendo da complexidade da aula, tem 6, 7 horas de aula. As do Schopenhauer, por exemplo, tem 7 horas de aula ali. Uma aula, tranquilamente, tá? Porque são muitos conceitos complicadíssimos para destrinchar.
Já o Platão já não é tão complicado assim. Mas é muito interessante, né? Se você não viu minha aula sobre também o banquete, dê uma olhada que é a respeito de Eros, né? A respeito do amor. Uma aula interessantíssima, um clássico do Platão, né? E agora a gente vai entrar na aula 5, República, né? Parte 1 e a parte 2. Eu ia fazer parte 3 com o mito de Er, mas eu vou deixar parte 1 e parte 2 mesmo, tá? O mito de Er eu vou englobar na parte 2, a gente já passa de uma vez. De vez que eu fazer 3 aulas, para dar 7 aulas no curso, pelo menos de 6 aulas, a gente redonda para 6 aulas, tá? De vez que fazer uma aula a mais. Beleza, gente? Eu espero que eu tenha te ajudado a compreender melhor o Timeu. Espero que você tenha, assim como eu, se encantado com toda essa sabedoria, com todo esse conhecimento. Eu espero ter te ajudado. E se você viu o vídeo até aqui, se você gostou, significa que o vídeo tem qualidade. E você me suportou por mais de 1 hora. Isso é muito bom. E eu agradeço mais uma vez, né, pela paciência de ter me visto falar aqui durante essa hora toda, de uma maneira doente que eu estou, debilitado, mas mesmo assim eu estou fazendo este curso, estou fazendo esta aula, e espero ter conseguido alcançar o objetivo que é esclarecer o conhecimento da obra e ter feito uma conspícua síntese sobre ela. Então é isso. Qualquer dúvida, me procurem e adquira o curso completo, adquira mais aulas. Eu tenho aulas de Nietzsche, de Schopenhauer, eu tenho aulas do Deus de Spinoza. Eu cheguei a comentar sobre Spinoza no vídeo, então se você quiser, tem aula sobre isso. Enfim, tenho mais de 30 livros publicados. Me procure nas redes sociais, conheça meu trabalho mais a fundo. Muito obrigado, até a próxima aula. Valeu.